Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um programa do Causa no YouTube do Café com Bytes. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito bacana, um cara que entende muito daquilo que as pessoas acham que entendem. Então hoje a gente vai sair daqui aprendendo um pouquinho mais e podendo finalmente dizer, olha, eu entendo do que nós estamos falando aqui. Bom, o assunto é inteligência artificial. Com quem a gente vai falar? Com o João Bach. João, seja muito bem-vindo ao programa do Causa. Muito obrigado por me receber aqui, um prazer estar aqui junto com você. Maravilha, João. Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente a sua história. Bom, a minha história é um pouquinho grande, eu diria assim, mas vou tentar... Já somos grisalhos. Já somos grisalhos, assim, a barba entrega um pouquinho, né? Mas assim, eu sempre brinco assim que eu não sou tão velho assim, é que eu andei alguns anos sem óleo, sabe? Então, acabei ficando com a barba um pouco branca. Mas a minha história passa por diversos momentos da área de tecnologia, né? Eu comecei, assim, lá nos meus primórdios, até mesmo como desenvolvedor de software, passei pela área de infraestrutura. De infraestrutura me apaixonei pela área de segurança, a qual fiquei mais de 20 anos trabalhando, eu passei por diversas empresas, inclusive alguns grandes bancos. E há 3 anos atrás resolvi me aventurar, né, como empreendedor. E tem sido uma experiência fantástica. E poderia dizer hoje que deveria ter feito isso há muitos anos atrás. Isso é bom de ouvir. Muitos anos atrás. Então, assim, tem sido fantástico. Hoje eu estou na Synapse Tech, a qual também sou sócio. E a gente tem tido aí experiências ótimas sobre isso. Então, resumidamente, um pouquinho sobre mim, eu diria que eu sou um grande entusiasta sobre tecnologia, um grande entusiasta do empreendedorismo, né, e da vontade de fazer algo novo. Entendi. Então, assim, dentro da tua história, você acabou passando por todos ou por quase todos os campos ali da tecnologia. Isso foi bastante bacana, eu poderia dizer assim, falando hoje, né, com a maturidade que os anos nos trazem, de que o fato de eu ter passado por em diversas áreas do tema sobre tecnologia trouxe para mim uma bagagem muito poderosa para poder compreender como as coisas funcionam melhor. Então, se eu fosse, por exemplo, se fosse um eterno desenvolvedor, se eu fosse um eterno especialista na área de segurança ou em qualquer item que seja, eu seria muito bom somente naquilo. O fato de eu ter passado por diversas áreas trouxe para mim uma experiência riquíssima que agrega um valor para aquilo que eu faço hoje, que é empreender. Então, é um acúmulo de experiências. Exatamente, aí você entra naquela, né, desmistificando aquela velha guerra do DevSec, né? Você foi os dois, então você tem as duas visões, que eu acho que traz realmente uma maturidade. Mas, né, entrando já nesse assunto que está tão hypado há algum tempo, né, eu também sou um entusiasta de tecnologia. Eu lembro lá, acho que foi em 95, que o Kasparov perdeu para o Deep Blue, né? 95, 93? Acho que foi. Eu já estava olhando ali, falando, caramba, a máquina ganhou no xadrez, mas ali nós estamos falando de probabilidade, de possibilidade, de cálculo, basicamente, né? E venho acompanhando desde lá. Mas nos últimos 3 anos, né? E a gente até pode falar um pouco da tua experiência com segurança, que 20 anos acho que mudou muita coisa, mas assim, nos últimos 3 anos, ou um pouquinho mais, né? Caiu na mesa do ser humano comum uma tal de inteligência artificial que mudou muita coisa. Como é que você tem visto essa transformação? Como é que você, como um profissional de tecnologia, com essa visão ampla, enxergou do início da IA caindo na mesa de todo mundo para o que a gente tem hoje? Bom, eu vou ousar dizer que a gente está vivendo um momento único, né? Em termos de tecnologia, em termos de conexão da tecnologia com a humanidade. Desde o advento do ChatGPT 3.5, que todo mundo começou a entender, nossa, surgiu a IA, finalmente surgiu a IA. E eu, de uma maneira não diferente de todos, ou seja, igual a todos, eu fiz o quê? Bom, me encantei com isso. Comecei a entender melhor o que é isso. E comecei a pesquisar, entender como isso funciona na prática. Sabe aquela criança que ganha um brinquedo e que abriu o brinquedo para entender como o brinquedo funciona? Então, sou eu. E a gente começou a tentar entender isso porque a gente viu o seguinte, bom, IA é uma coisa fantástica, é uma tecnologia que vai crescer cada vez mais e realmente, se a gente olhar de 3, 4 anos para cá o que cresceu, a gente precisa entender como isso funciona, até porque se eu sou uma empresa que na nossa essência olho para a segurança e para a privacidade, eu preciso entender se eu tenho segurança e privacidade dentro do uso de IA. E da mesma forma que nós ficamos encantados, né, com a IA, nós ficamos apavorados.
né? Porque sobre segurança, sobre privacidade, o nível até então era extremamente baixo. Então, como é que eu, uma empresa de segurança e privacidade, vou advogar por uma coisa e fazer outra? E aí, nesse sentido, nós derivamos esses nossos estudos para entender como obter controle sobre o uso de IA. E nisso surgiu uma oportunidade fantástica de criar um produto para isso, que se chama Cortex. E inclusive até uma breve história sobre o nome da nossa empresa é Synapse, então é Synapse Tech. E aí nós pensamos, bom, como é que nós vamos batizar isso, né? Disse, bom, vamos batizar de Cortex, porque o Cortex então coordena as sinapses, né? Faz com que tudo isso funcione de uma maneira mais harmoniosa. E por isso que batizamos de Cortex. A Cortex ela nasceu para resolver um problema bem importante que as empresas têm, que é utilizar a IA com o pé no chão, olhando para frente, mas com o pé no chão, trazendo toda uma camada de governança, de segurança, privacidade de dados e principalmente controle no fluxo dessas informações. A gente entendeu, e isso está mais do que claro hoje em dia, de que o uso de IA é um caminho sem volta. Todo mundo vai usar, não tem como não utilizar, e todos os estudos que nós temos acesso nos dizem que cada vez mais isso vai estar mais entranhado, mais impregnado, tanto nas nossas vidas pessoais quanto nas vidas profissionais. E nós identificamos ali uma oportunidade de poder utilizar isso, mas com um foco muito grande em gerar negócios. Então, assim, como é que eu utilizo IA dentro da minha empresa, independente de qual empresa for, de qual segmento, da saúde, nós temos diversos clientes, varejo, financeiro, indústrias. Como é que eu vou utilizar a IA, mas conectada com a minha realidade? E aí vem um ponto bem importante, que eu acredito que está faltando hoje, que é vou chamar de uma conscientização, né, ou de uma educação focada no que é IA. Na minha opinião, existe uma deturpação sobre o entendimento do próprio conceito do que é IA. As pessoas, de uma maneira geral, e obviamente eu estou generalizando, estou ampliando o tema, né? Elas entendem IA, percebem IA a partir de filmes de Hollywood. Que a IA é a Skynet, né? Que vai dominar o mundo, que vai... né, a guerra dos humanos contra as máquinas, né? E você abre, por exemplo, redes sociais, só se fala sobre isso, e aí tem os alarmistas que dizem, AGI chegou, agora acabou para todo mundo. Então são sempre manchetes alarmistas e que geram muito mais dúvidas do que certezas. O que a gente busca fazer é justamente sair dessa nuvem de incertezas, dessa nuvem do hype, né, que toda semana tem uma novidade nova, toda semana tem uma ferramenta. Quantas ferramentas a gente já ouviu falar 6 meses atrás que hoje nem se lembra mais o nome? Porque tudo isso está conectado no imediatismo. Por ser uma novidade, por ser algo novo e realmente algo fantástico, eu trabalho com isso, entendo. É maravilhoso, é fantástico. Eu uso bastante também. Pois é, mas a ideia toda é a seguinte, as empresas precisam entender, eu estou falando em termos de negócios, né? Elas vão entender isso gradativamente, de que, primeiro, é um caminho sem volta, segundo, isso precisa agregar valor ao negócio dela, terceiro, isso tem que estar conectado com a realidade dela, quarto, ela precisa ter controle sobre o uso disso. Um exemplo que eu sempre dou, Causa, é o seguinte, toda empresa tem, por exemplo, um domínio de e-mail, o nome@empresa.com.br, né? E as empresas fazem isso por quê? Porque tudo aquilo que ocorre dentro daquele e-mail, aquilo é uma ferramenta de trabalho. As informações que estão ali são propriedade intelectual da empresa. Exato. Que a empresa forneceu para o funcionário para que ele consiga desempenhar suas funções. Com a IA não é diferente. É a mesma coisa. Mas o que a gente percebe hoje em termos de mercado é que as empresas estão fazendo o quê? Elas estão usando IA descontroladamente, desproporcionalmente, porque você tem pessoas que, por exemplo, performam mais, outras que não tanto, porque não entenderam esse conceito, não entenderam o que é a IA, como ela funciona. Por exemplo, você fala sobre a LLM. Muita gente não sabe o que é. Não sabe o que é. Sabe o que é IA. E pelo fato de ter uma percepção equivocada do que é IA, tem uma imaginação fértil para achar que eu vou pegar, por exemplo, um banco de dados de 2 TB de dados, vou largar para a IA e ela tem que me responder como é que eu vou fazer o meu faturamento triplicar.
Não funciona assim. Então, a gente busca fazer essa desmistificação, entregar realmente um produto com qualidade, um produto que esteja conectado com a realidade, né? Então, por exemplo, quando se fala de criação de agentes, muito se fala hoje em dia em agentes autônomos. Tá? Minha opinião, nesse momento, nessa data, no mês de abril de 2026, nós estamos longe de ter algo realmente confiável. Nós estamos testando, nós estamos experimentando. Então, se ouve falar de algumas ferramentas fantásticas, né, de que você pode gerar, vou gerar 1 milhão de vídeos, vou gerar 1 milhão de posts, vou automatizar minha vida, vou colocar uma IA para responder os meus e-mails. A dúvida que chega bom, quando a conta chegar, quem que vai pagar? Exato. É a IA ou é a pessoa? A gente pode dizer que é a pessoa, a IA não vai pagar nada, quem vai pagar é a pessoa. Então, se quem vai pagar é a pessoa, será que não seria o certo ela ter o controle sobre essa situação? Não seria o certo ela entender como isso funciona, claramente, e sair dessa nuvem das ilusões, colocar o pé no chão, olhando para frente e entender que isso realmente é um caminho sem volta, mas utilizar isso de uma maneira com um propósito muito bem definido e com um controle muito bem claro. Então, assim, eu sei que eu tô expandindo aqui a minha, sim, mas é interessante, a minha colocação, mas se a gente olhar para o mundo de IA, é um mundo que está em constante expansão. Eu sempre brinco que se você piscar, você ficou para trás. Você sabe que mudando um pouquinho o foco, mas dentro desse teu gancho de se piscar, ficou para trás, eu estou escrevendo um livro falando sobre direito autoral e IA. E eu estava muito avançado no livro, estava muito, assim, depois de diversos conflitos pessoais com tudo aquilo, porque te gera um monte de reflexão, falei, bom, cheguei no ponto que eu entendi o que está acontecendo. Na semana seguinte, a Suno me lança o Suno Studio e a Sony me lança uma ferramenta que consegue dissecar as músicas para encontrar mínimos elementos lá dentro. Tive que voltar tudo do zero. Parei e falei, não, eu já ia lançar um negócio completamente desatualizado em uma semana, né? E assim, mas muito interessante tua fala, João, porque você está trazendo uma questão de maturidade, que eu acho que vem muito da tua vivência, assim, ter trabalhado com segurança antes da IA chegar. Sim. Porque assim, muita gente se deslumbrou com isso, e eu vejo isso acontecer, e eu canso de falar isso, tanto em processos de adequação à privacidade, processos de governança, eu trabalho com compliance também, que a questão do uso completamente lambança, né? Eu acho que essa é a boa palavra. É uma boa palavra. A gente viu o que aconteceu, a gente que tem um olhar, né, para isso, logo no início, com os funcionários da Samsung que colocaram um projeto lá, você lembra disso, né? Um projeto sigiloso no ChatGPT, aquilo vazou e as consequências disso, e foi logo no começo, já faz 3 anos, e até hoje as pessoas não prestaram atenção nisso. O que eu tenho visto muito hoje acontecer são as ferramentas, né? O Plod é um deles, né? Mas as ferramentas que acompanham as reuniões virtuais, todo mundo colocando ali um AI Reader, alguma coisa assim, sem pensar que aquilo já quebra a confidencialidade e sigilo de partida. Né? E assim, ninguém pensa nisso, a pessoa está mais satisfeita em ter logo uma ata que vai ser automática, que no final, por ser automática, ninguém vai ler, e com isso compartilhando com Deus e o mundo uma reunião sigilosa. Então, assim, quando você traz a tua visão, eu tenho entendido muito bem do que você falou. Assim, primeiro, eu preciso entender o que isso traz para mim de benefício enquanto empresa, né? Assim, para que eu preciso efetivamente disso, né? Na conversa prévia que a gente estava falando, é para fazer um vídeo, porque o meu amigo está usando, a empresa do concorrente está usando, eu também quero, né? E eu acho que então tem esse olhar de assim, do que me traz de benefício, e que cuidados eu tenho que tomar. Eu acho que é aí que está falhando muito a sociedade ainda, bastante. Que cuidados eu tenho que tomar, né? E eu acho que é muito nítido para mim, vendo do ponto de vista jurídico-regulatório de IA, existem decisões de tribunais americanos de que, por exemplo, a OpenAI é obrigada a guardar todas as consultas, inclusive as apagadas, porque se o governo americano pedir, eles são obrigados a fornecer. Né? Eu lembro que quando surgiu o DeepSeek, veio toda aquela história, mas você vai usar uma IA chinesa, né? E assim, aí eu fui ler o termo de uso, e realmente no termo de uso estava dizendo, o governo chinês tem acesso, mas o governo americano também tem acesso, e assim, o que mudou? Né? E naquele momento, eu já estou falando de coisa antiga, porque acho que o DeepSeek nem decolou, na verdade, né? Ou muito modestamente. Mas eu acho que dentro da tua fala, eu acho que a gente pode trazer isso, eu acho que tem muita aderência com o que você desenvolveu do Cortex, da questão de governança, né? Porque assim, é uma ferramenta fantástica, está na mesa de todo mundo, gera um potencial efetivo de performance,
quem usa bem vai performar melhor mesmo, né? Mas assim, tem essa ideia de tirar aí, que é um oráculo que resolve tudo. Quando você fala da história, eu preciso aumentar meu faturamento 3 vezes, eu vou confiar no que está ali. Se você pedir um bolo de chocolate, sem farinha, sem leite, sem ovo, o bichão vai dar. Exatamente. Só que não vai funcionar, né? Eu acho que é meio nesse sentido. Mas assim, o que você tem sentido, né, dentro das empresas que você atende, no início dos projetos, essa questão da maturidade? Bom, é uma excelente pergunta. E isso me lembra alguns casos que a gente teve que são bem interessantes e que mostraram para nós que a nossa percepção, que estava muito focada no âmbito da privacidade e da segurança, e aqui, no caso do Brasil, privacidade, a gente conecta isso diretamente com a LGPD, mas a principal preocupação que a gente ouve falar dos nossos clientes não é tanto relacionado à LGPD, por incrível que pareça. Apesar de sim ter essa preocupação, ela não se ressalta frente à outra. Que a outra é, se eu colocar uma informação aqui dentro, o meu concorrente vai poder ver? Se eu colocar aqui, por exemplo, o meu DRE, se eu colocar aqui a minha estratégia de um novo produto, né, para usar a IA para que eu consiga extrair um melhor resultado, né, isso vai para o mercado? O mercado vai conseguir pesquisar sobre isso e saber os meus dados, as minhas informações que são confidenciais? Isso abriu o olho para nós para uma coisa muito importante, que é a Cortex, ela não está ali somente para resolver questões técnicas de segurança e de privacidade. Ela está ali para proteger a continuidade de negócio da empresa. Exato. Evitar um scrapping ali, auto-scrapping. Né? Exatamente. Então, por exemplo, em termos de arquitetura, como nós montamos, né? Diferente de outras plataformas que tratam tudo como se fossem tenants, né? Que cada um, você apenas liga e você controla dentro de como se você tivesse uma grande piscina e você divide essa piscina em pequenos pedaços, né? Mas todos estão dentro de uma mesma piscina. O que nós fizemos foi construir uma piscina para cada cliente. Então as informações não se cruzam de um cliente para o outro, são completamente restritas. A gente até brinca que a gente abre a nossa cozinha para mostrar como tudo funciona, para auditar, para deixar tudo isso muito bem claro. E essa preocupação dos clientes em relação bom, se eu colocar aqui as minhas informações, o outro vai poder saber, isso fez a gente criar algumas funcionalidades, alguns recursos que são muito pertinentes para proteger isso. Por exemplo, uma camada de DLP, que é Data Loss Prevention, ou Protection, né? Que é uma maneira de dizer o seguinte, bom, existem algumas informações que eu, como empresa, considero como sendo importantes, ou até mesmo confidenciais. E eu não quero que essas informações cheguem lá, por exemplo, para uma OpenAI, uma Anthropic, uma Google, uma Microsoft, enfim, uma DeepSeek, como você comentou, o governo chinês. E a gente sabe que tanto o governo chinês quanto o americano têm acesso a essas informações. Oficialmente, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, se nós não temos a opção de utilizar com performance, né, com mesma performance e qualidade, uma LLM local, a não ser investindo milhões em hardware, e nós vamos utilizar, então, as LLMs dessas grandes Big Techs, bom, se o nosso controle está nisso, então nós precisamos aplicar uma camada de controle no input dessas informações. Então, o que a gente consegue fazer hoje dentro da Cortex? Na eventualidade, isso de acordo com cada cenário, né? Por exemplo, se eu identificar que tem um nome de um VIP, um nome de uma empresa, um nome de uma pessoa, um endereço de e-mail, um CPF, qualquer dado pessoal, podemos dizer assim, ou um dado que a própria empresa considera como sendo confidencial, a Cortex ela consegue pseudonimizar essas informações. Então ela literalmente entra dentro do prompt, altera esse prompt para eliminar essas informações e trocar isso por um código. Então, por exemplo, um CPF 123 vira um XYZ. E isso é enviado então para o processamento. No momento que isso retorna, a Cortex faz o caminho inverso. Que legal, interessante. Ela pega o XYZ e torna no 123. Então, para o usuário, ele tem a informação completa. Entendi. Bacana isso. E uma coisa que é muito importante, tudo, absolutamente tudo fica registrado. Então você tem trilha de auditoria. Então, eu sempre brinco assim, eu gosto muito de usar analogias, assim, quando por exemplo, caiu um avião, é uma tragédia, mas é só para ilustrar um evento. A gente pode inferir que a primeira coisa que se busca, infelizmente, não são sobreviventes, é a caixa preta.
para a gente poder entender o que aconteceu e o que nós precisamos fazer para que isso não aconteça de novo. Quando acontece algum tipo de incidente relacionado a informações, se busca o quê? Logs. Exatamente. Se busca ter essas informações, independente do que seja, de qual ferramenta seja. O que a Cortex proporciona no mundo do uso de IA, com mais de 70 LLMs conectadas dentro dela, é a possibilidade de ter logs de absolutamente tudo. Então você consegue retroagir no tempo e entender o que aconteceu, quando aconteceu, qual arquivo subiu, qual arquivo voltou. Quem era o usuário. Quem era o usuário, com qual modelo falou, com qual agente falou, com qual skill falou, qual base de conhecimento. Então você tem uma rastreabilidade completa disso tudo, até mesmo para que você possa, por exemplo, em empresas que são de segmentos que são reguladas, que você consiga auditar isso e comprovar que o uso está sendo feito de uma maneira saudável. Isso é fantástico, né? Porque se a gente pensar no que o grosso está usando de IA de forma aberta, né? E com muitas vezes, assim, quando a gente pensa em governança do ponto de vista jurídico, o pessoal vai criar política, regra, contrato, mas você não tem um controle efetivo, né? Você não impede que o teu usuário vá em outro modelo, use uma coisa, e dentro do modelo do Cortex eu consigo ter, primeiro, um controle, um filtro. Essa é a ideia que você trouxe, né? De você ter uma pseudo-anonimização, que ele anonimiza na ida e faz o inverso na volta, é fantástico, porque para o usuário fica confortável. Eu tenho medo que o usuário depois vai achar que na casa dele ele pode fazer igual sem ter o Cortex. E aí ele vaza os dados lá. Mas assim, fantástico essa ideia e tem rastreabilidade. Né? Eu trabalho bastante com resposta a incidente e normalmente a primeira pergunta que eu tenho é assim, eu quero os logs. E muita empresa apagou os logs no medo, no susto, né? Porque não tem lá um comitê, não tem um trabalho nesse sentido, ou não tem log nenhum de nada, assim, o que você fica surpreso. Às vezes empresas que são reguladas, né? E não fizeram a lição de casa e você não tem com o que trabalhar. Como é que você vai fazer uma investigação de um incidente se você não tem elementos, você não tem rastreabilidade? É muito legal isso que você traz. E assim, você me falou, João, que você, né, que o Cortex ele te conecta a 70 modelos, mais ou menos. É isso, exatamente, 70? Esse é o número de hoje. Tá. Isso está sempre mudando. E assim, eu sei que cada modelo, por mais que os motores são poucos ali, mas dentro das formatações, cada modelo tem a sua característica. Sim. Como é que vocês fazem para levar esse trabalho para a empresa para ela entender o que vale a pena ou que modelo ela usa em que momento? Bom, isso está muito conectado a um aspecto de educação, de conscientização, de a gente poder entender o seguinte, bom, beleza, eu tenho uma ferramenta fantástica com diversas opções e nós já ouvimos feedbacks do tipo assim, são muitas opções. É muita coisa. Eu sou libriano, eu ia ficar perdido. O que eu vou fazer? O que eu uso? Eu preciso fazer, por exemplo, um relatório, né? Assim, qual modelo eu uso, né? Nós resolvemos isso dentro da Cortex por diversos caminhos, porque como a Cortex ela eu sempre brinco que é agnóstica, né? Então ela atende a diversos setores, né? Diversas empresas, são cases fantásticos que nós já temos hoje. Dentro da Cortex a gente transforma ela como sendo uma plataforma, então a gente consegue construir muita coisa dentro dela. Por exemplo, agentes. Então os agentes têm uma função muito específica que é trazer profundidade ao tema. Então, ao invés de eu ser amplo, né, lateralmente, a gente traz profundidade verticalmente. Então, se eu, por exemplo, preciso fazer uma análise de um contrato, faz mais sentido eu falar, por exemplo, com um chat GPT que é completamente amplo, ou eu falar com um assistente ou um especialista jurídico, que vai analisar no detalhe de acordo com a base de conhecimento dele. Então, dentro da Cortex, a gente consegue criar esses agentes. E cada agente ele é especializado em uma determinada disciplina, uma área de conhecimento e conectado com a realidade de cada empresa. A própria empresa pode criar os seus próprios agentes e os agentes têm essa função de trazer profundidade a um determinado tema. Então, se eu precisar fazer uma análise de contrato, eu vou falar, por exemplo, com um especialista de contratos. Se eu precisar fazer, por exemplo, aí focado na área da saúde, né? Se eu precisar fazer uma análise de um prontuário médico, né? Eu vou falar com um assistente médico, por exemplo. Então você tem diferentes agentes para diferentes missões. O que é a realidade de todas as nossas empresas. Nós temos diferentes pessoas que são especialistas em diferentes áreas de conhecimento que trabalham em conjunto para produzir um resultado. E esse resultado ele tem que estar conectado com o direcionamento da empresa. Então, por exemplo, o presidente da empresa diz, nós temos que seguir por esse rumo. E todos voltam nesse sentido.
O que nós identificamos dentro da Cortex é que isso não bastava. Isso é muito legal, traz muito resultado, já ajuda demais, mas estava faltando um tempero sobre isso tudo, que é o que a gente chama de uma camada de orquestração. Nós notamos que muitas pessoas que fazem uso da Cortex estavam criando uma espécie de hábito de sempre falar com os mesmos modelos, sempre falar com os mesmos agentes. Mas nem sempre isso é uma realidade. E lembra que nós precisamos conectar isso com a realidade do dia a dia da empresa. O que geralmente acontece é que nós transitamos dentro das nossas empresas. Nós conversamos com outras pessoas de outras áreas. Nós tiramos dúvidas, nós perguntamos e nós vamos acumulando informações para poder tomar uma decisão. Nós vamos para o lado A, vamos para o lado B, vamos para frente, vamos para trás. O que nós vamos fazer? Isso é uma constante de todo mundo sempre. Essa camada de orquestração era um temperinho que estava faltando na Cortex e que agora existe. Que é o quê? Ao invés de você ficar falando com um modelo só e criar esse hábito, você faz uma orquestração. Então, o seu prompt, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua atividade, a sua automação, ela passa a não consumir um modelo, ela pode consumir todos os modelos, todos os agentes. Ela identifica o seguinte, bom, se ele está me perguntando sobre contrato, uma revisão de contrato, quem é o melhor agente, quem é o melhor modelo para poder responder isso? Ela pode, inclusive, identificar que ela pode perguntar para vários modelos ao mesmo tempo. Então, vou perguntar para 3, 4 modelos ao mesmo tempo, vou obter as respostas desses modelos, vou consolidar isso para poder obter uma resposta final que seja satisfatória para o usuário. Nossa, então, ao invés de eu perguntar somente, por exemplo, dando nomes aqui para o chat GPT, imagina se eu pudesse perguntar para o GPT, para o Anthropic, para o Google, para a Microsoft, para o DeepSeek, para o ZAI, para o Namotron, de eu perguntar para todos, obter as respostas e consolidar isso para obter um melhor resultado. É isso que nós criamos dentro da Cortex. Então, ao invés de você usar só um, você usa todos, de acordo com cada contexto, de acordo com cada cenário, de acordo com cada caso de uso. Isso entrega um valor tremendo, por quê? Porque você não fica preso somente a um. Você tem acesso a todos. E lembrando que isso é super importante, dentro da Cortex, tudo isso com uma orquestração de segurança, de privacidade, ela é completamente flexível em relação à disponibilização desses recursos. Nós temos casos de uso, por exemplo, de empresas que estão utilizando a Cortex dentro de uma área de RH. A área de RH ela tem os seus processos, tem as suas funções muito bem definidas. Então, por que não criar agentes específicos que impulsionem as pessoas? Então, a gente consegue criar esses agentes e fazer essa segmentação de tal forma que as pessoas façam uso de acordo com o cenário delas. Tá? Então, esse é um ponto bem relevante que traz muito mais resultado, porque opção demais também torna, às vezes, as coisas muito meio confusas. E quebra a performance, você perde muito tempo. Se você vai analisar uma por uma, exatamente, aquele tempo que você ganha com análise de dados, você perde com a escolha do modelo. Exato. É que nem Netflix. Você tem lá 1 milhão de opções, você gasta mais tempo procurando alguma coisa para ver do que vendo. A gente resolveu isso. Entendeu? A gente resolveu isso completamente. Você não falou, gasta quero ver mais um tempo. filme assim, você já me dá a opção melhor. Não importa. Qual modelo que é melhor? Outra coisa que é bastante importante, que até a gente brincou, hoje, na data de hoje, são 70 modelos. E por que isso muda constantemente? Porque as Big Techs estão sempre lançando novos modelos. Nós estamos aí na iminência de ter novos modelos, por exemplo, como eventualmente um ChatGPT 5.5, agora a Anthropic está para lançar um novo modelo chamado Mythos. Então, assim, toda semana tem eventualmente algum modelo novo. E é uma concorrência saudável entre essas grandes Big Techs que estão proporcionando para o mercado esses modelos. O que nós fazemos dentro da Cortex é disponibilizar esses modelos a partir de um processo de uma curadoria. Então nós avaliamos esses modelos, homologamos eles e automaticamente conectamos eles em todos os nossos clientes. Isso faz com que os nossos clientes tenham acesso aos novos modelos quase que imediatamente quando eles já estão disponíveis. Perfeito. Então, assim, na contratação da Cortex, a empresa consegue ali resolver essa questão de escolha de modelos, de rastreabilidade, de governança,
né? É bastante interessante, eu acho que isso é um diferencial. Eu sinto muito isso, eu estou nas empresas, né? A gente fala muito de governança, como a gente conversou antes, no LinkedIn, 80% hoje do movimento, principalmente da nossa bolha, é governança de IA, mas muito sendo falado na teoria. Né? Assim, a teoria de governança de IA é tranquilo, olha, você não pode subir dado pessoal lá na IA, você não pode subir sigilo na IA. Na verdade, quando a gente tem o Cortex, mesmo que a pessoa, e a gente vive, né, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas o brasileiro ele é criativo e ele é flexível. Isso em segurança é um terror. É muito bom para pesquisa, para desenvolver, para segurança é um terror. Então, mesmo que com o cenário brasileiro, né, de criatividade e tudo, eu vou ter um elemento que é um filtro efetivo, que além de filtrar, me dá log, me dá registro. Isso eu acho que é o que as empresas precisam hoje. Bom, a gente está chegando no final, infelizmente. O papo está muito bom, aprendendo muito aqui, já com muitas ideias, né? Se deixasse, a gente ficava horas aqui, horas. Para sugerir a Cortex, né? Mas assim, primeiro, né? Como é que quem está assistindo a gente encontra a Cortex? Conta para a gente site, domínios, caminhos. Bom, excelente. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Bom, o caminho mais fácil de chegar até a gente é talvez através do nosso site, que é synapse.tech, bem simplesinho, bem fácil, synapse.tech. Pode também, através do próprio site, mandar um WhatsApp para nós, tem os nossos contatos, todos os nossos dados ali. Então, o caminho mais fácil seria esse, né, para que pudesse conhecer um pouco mais, a gente fazer uma apresentação, eventualmente quiser fazer uma POC, para poder entender como funciona. Né. Acho que esse seria um passo bem importante. Legal. E assim, quando a gente chega no final do programa, né, eu tenho já uma tradição de fazer uma pergunta, que é assim, todos nós, né, que lidamos com tecnologia somos futurologistas, pelo menos amadores, né? Sim. que você olhando assim, 26, que ainda temos aí alguns meses pela frente, e 27, o que te brilha o olho e o que te dá arrepio? O que me brilha o olho é o fato de a gente estar hoje em um momento da humanidade único, que nós nunca passamos por isso antes nessa velocidade. Então, assim, me brilha o olho porque nós estamos em um momento de mudanças drásticas que estão sendo feitas, e poderia conectar isso com diversos outros temas, exemplo de geopolítica, própria política em si, mas em termos de tecnologia nós estamos vendo um momento único. E isso está abrindo portas que nunca foram abertas antes, em termos de oportunidades para todos. Todos têm oportunidades hoje para poder atuar dentro de um mercado que está em uma mudança bastante rápida. O que me causa arrepios é o fato de que talvez muita gente fique para trás. Então é muito importante que a gente consiga trazer essas pessoas, consiga resgatar elas, consiga entregar informações, consiga abrir essas portas para elas também, né, para que todos consigam tirar o melhor proveito disso. Eu acho que muito está acontecendo de uma maneira muito rápida, né, brincamos até antes que se a gente piscar, a gente fica para trás, né, e muito dessa brincadeira tem um quê de verdade. Então acho que é muito importante que a gente também pense nas pessoas. A tecnologia é bacana, ela é encantadora, resolve muita coisa, mas nós precisamos pensar em como resgatar, como trazer essas pessoas, porque no final das contas, o que importa são as pessoas. De fato, João, você sabe que quando eu comecei a viver, né, mais entre CISOs do que entre advogados, me incomodava um pouco aquela história do elo mais fraco, o ser humano é o elo mais fraco. Eu sempre pensei, vem de humanas, né? Eu gosto muito de tecnologia, mas eu sou de humanas. Eu falo, mas o ser humano é a única razão disso tudo. Né? Sem ser humano eu não precisava de nada disso. Né? Então eu acho que quando você traz a questão da humanidade, eu acho que esse é um ponto, até me levou agora na frase lá do astronauta que está lá na missão Artemis 2, que a primeira coisa que ele falou, que olhando de fora, pense em humanidade, né? Que é a humanidade. Né? A tecnologia ela é um fator secundário, é uma ferramenta, vendo de uma forma bem ampla. Mas dentro da tua fala, né, do que te traz o brilho no olho e o arrepio, o que eu sinto, e aí você disse se a ideia é realmente essa, mas de que assim, primeiro, que as ferramentas de tecnologia não vão substituir os humanos, elas vão dar superpoderes no bom sentido, ou performance, ou, né, escala para o ser humano, mas vai precisar do ser humano, que é
o detentor final, né, do poder de decisão, e aí tanto Sim. faz LGPD ou questões regulatórias, mas que a decisão, ela precisa ter um quê humano nisso. E aí a tua preocupação, que eu vejo com bons olhos aqui, é que assim, não é que a tecnologia substitui os nossos, que vai tirar os nossos empregos, não. Aqueles que não estiverem alinhados com o que acontece em tecnologia, esses sim correm o risco de ficarem depreciados no mercado de trabalho. A ideia é essa. Sim. O que eu vejo assim, que sempre se diz, né, a gente ouve muito falar, a IA vai substituir o ser humano. Bom, eu sou um opositor a essa afirmação. O que eu digo é que um ser humano que sabe usar IA, eventualmente vai substituir um outro humano que não sabe usar. Por isso que eu acho que a tecnologia é fantástica, mas nós precisamos conectar isso com as pessoas, com a realidade das pessoas. Como é que nós trazemos essas pessoas para fazer o melhor uso disso, para poder ter uma profissão associada a isso, que possa realmente prosperar. A IA é uma ferramenta que na minha percepção, e na Cortex fica muito claro isso, nossos clientes veem muito isso, a Cortex ela ajuda a impulsionar o ser humano, a tornar ele um profissional melhor, e por que não dizer, eventualmente, uma pessoa melhor. Então, acho que esse é o ponto de conexão, não é um ponto de ou é um ou é outro, não, a gente tem que colocar os dois juntos. Perfeito. João, uma grande honra ter recebido você aqui hoje. É um reminho. A gente já se conhece há algum tempo, né? Mas hoje eu me tornei um fã da Cortex. Preciso declarar aqui. E para finalizar, assim, uma frase, o que você deixa de mensagem para quem está assistindo a gente ali e se encantou com a nossa conversa aí? O que você deixa de mensagem para o nosso telespectador? Bom, eu diria, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Acho que a gente precisa cada vez mais estar muito mais bem informado, muito mais bem formado, uma opinião bastante clara, eu não queria usar a palavra cético, né, em relação ao hype, né, mas estar com o pé no chão. Podemos até olhar para a Lua, olhando para Artemis 2, podemos até olhar para a Lua, mas vamos manter o pé no chão e não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, porque passa muito rápido mesmo. Estamos sendo atropelados, né? Aqueles que não subirem no carro vão ser atropelados. Exatamente. Ou no trem, né? Acho que a gente está mais num trem-bala. Né? Exatamente. Maravilha, João. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Aprendi também. muito hoje, só tenho a te agradecer. Quero agradecer as pessoas que acompanharam a gente, agradecer o Café com Bytes, agradecer o Arthur Cipriani, que está aqui atrás da câmera me olhando, já dizendo, olha, o horário está passando e fazendo o coraçãozinho que era para o Ronaldo. Né? Mas é isso, gente, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, aprendi um monte. Quem quiser saber um pouco mais da Cortex, entra lá no site que o João passou para a gente e espero vocês na próxima segunda-feira, às 20 horas, no YouTube do Café com Bytes. Forte abraço a todos.